e aí você tá fazendo o protocolo bem direitinho, tá do lado daquele paciente, fazendo a glicemia a cada 1 hora, a frequência em que se realiza a gasometria, ela vai de cada protocolo, tá certo? Tem protocolos que preconizam a gasometria a cada 2 horas. Tem protocolos que preconizam a cada 4 horas, tá certo? Então isso é muito variável. Então você precisa estar realmente do lado desse paciente, manejando a cetoacidose diabética de acordo com o protocolo. E aí você vê que a glicemia ela está sendo bem controlada, você já fez a reposição de fluidos, você já verificou o potássio foi permissível para iniciar a insulina, você iniciou a insulina na dose adequada. Uma vez que iniciou a insulina na dose adequada, também você verificou que paulatinamente, com a queda da glicemia, você foi ajustando a taxa de infusão da insulina. Aquele paciente chegou com a glicemia em geral abaixo de 200, chegou abaixo de 200, você começa concomitante a glicose 5%, tá certo? Esse paciente continua sendo monitorizado até que você tenha os critérios de resolução da cetoacidose. Quais são eles? É justamente a glicemia menor que 200 mg por decilitro, um pH ele deve ser maior que 7,3, o bicarbonato deve ser maior que 18 e as cetonas, para resolução, eu devo considerar uma cetonemia menor que 0,6 mg por litro, tá certo? Então, os pacientes precisam ter esses critérios. Então, quando a gente pensa em cetoacidose diabética, qual é a resolução da cetoacidose? Então, a cetoacidose, a cetonemia abaixo de 0,6, a acidose, o paciente não pode ter mais acidose, então um pH acima de 7,3, um bicarbonato acima de 18 e diabetes, em relação a diabetes, a glicemia abaixo de 200, tá certo? E cuidados necessários. Ok, eu tenho os critérios de resolução da cetoacidose. Vou lá, desligo a bomba e segue a vida. Não é assim, tá certo? Esse paciente ele realmente precisa manter a monitorização. E a partir do momento que o paciente ele tem critérios de resolução, a gente vai fazer uma insulina basal para esse paciente, tá certo? Então, ou a insulina glargina ou a NPH, dependendo do serviço, a gente vai fazer a administração da insulina subcutânea e só depois de 1 a 2 horas esse paciente ele pode sair da bomba de infusão contínua, tá certo, gente? Não é simplesmente a gente aplicar a insulina basal, desligar a bomba, porque eu aumento o risco de o paciente desenvolver hiperglicemia e uma nova cetoacidose diabética com todas as comorbidades que uma nova CAD confere, tá certo? Então, a fim de evitar um novo episódio de cardio hiperglicemia, a bomba de infusão ela só pode ser desligada 1 hora ou 2 após a administração da insulina basal. E para cálculo dessa insulina basal, a gente leva em consideração vários fatores. A gente pode considerar o peso do paciente, a gente pode considerar o regime prévio de insulina desse paciente, a gente pode considerar também a fragilidade desse paciente. Então, a gente não vai fazer uma dose tão alta no idoso frágil com alto risco de hipoglicemia. E a gente vai considerar também como foi a evolução desse paciente durante o protocolo da cetoacidose, tá certo? Então, se esse paciente apresentou hipoglicemia, tá certo? A gente deixou aí e o paciente apresentou hipoglicemia, então a gente vai levar isso em consideração também para calcular a insulina basal, que deve ser administrada via subcutânea. As referências que eu utilizei foram justamente da American Diabetes Association e da Sociedade Brasileira de Diabetes. E agradeço a atenção de todos.